Adriana, tudo bom? Oi, tudo Tudo bem? Boa bom? noite. Boa noite. Olha, Tudo bem, você? tudo bem. E assim, melhor agora, porque eu já quero te agradecer muitíssimo por você ter oferecido esse espaço, né, de fala e ter aceitado participar Obrigada. desse diálogo de um assunto que é tão significativo para a gente refletir, né? Essa questão de noção de pertencimento. E eu quero te convidar para se apresentar, para que as pessoas conheçam você, seu trabalho. Ok. Eu quero agradecer primeiro a você o convite, né? Fiquei muito contente pelo convite e também pelo tema. Eu acho também muito importante. Eu sou Adriana Midori Uezaro, sou psicóloga clínica, né? Atuo na área há mais ou menos uns 30 anos, né? E tenho essa conexão mesmo, né, com a minha origem, né, japonesa, queira ou não, isso também perpassou sobre a minha formação, sobre os meus questionamentos, né, que eu acho que não tem como não ser assim, Uhum. né. A ideia desse diálogo sobre esse tema, Brasil e Japão, sentimentos de pertencimento, primeiro porque na minha família eu tenho uma tia que é Nisei, tenho três primas que são Sansei, né? Eu Sim, fui criado boa parte da minha infância, né, pelo namorado da minha mãe, mas que eu já o reconhecia como padrasto, e ele era filho de japoneses mesmo, tanto o pai como a mãe. E depois ele foi trabalhar no Japão, o relacionamento não deu certo, mas eu tive um contato muito forte com a cultura japonesa aqui no Brasil. Sou aham, originário de Mogi das Cruzes e lá a gente tem uma colônia japonesa com bastante força. Então eu sempre estive verdade, bem presente na grande. colônia. É bem grande. E Aham, eu trabalhei em uma escola chamada Sentaro Takaoka, que, que uhum, acolhe, né, os sim, adolescentes da colônia. E em uma aula, isso há muitos anos atrás, uma aluna disse para mim: Mas professor, nós somos brasileiros, mas parece que nós não somos brasileiros, porque todo mundo falou japonês, sim. né? E eu sou brasileira. E aquilo durante anos ficou, assim, sabe, martelando. Eu fiquei pensando, e por isso que eu fiz esse convite, porque, né, Sim. como é que é isso? Como... Pois é, Eduardo, acho que essa é uma questão que acaba ficando muito dentro da colônia, entre nós, né? Uhum, Eu acho que tem até uma questão até cultural, vamos colocar assim, né? Então, existe alguns incômodos, né? Alguns questionamentos que perpassam assim a colônia oriental, os descendentes, né? Os japoneses, por conta de toda, acho que é toda a história mesmo do que foi a imigração aqui uhum, uhum. no Brasil, né? Então, eu gostaria de assim de estar colocando um pouco como que é, né? Como que foi Por favor. essa imigração, né? Então, ela começou lá em 1908, veio, né, ao primeiro, chegou aqui, né, os primeiros imigrantes japoneses e, e aí, quando esses imigrantes vieram, por conta assim, de uma parceria entre o Brasil e o Japão, né, para estar trazendo essas pessoas aqui. E o Japão, na época, fez uma propaganda muito grande em relação ao Brasil, né, incentivando que esses japoneses viessem para cá para trabalhar, né, e que ficariam ricos muito fáceis. Então, em 2 anos, eles viriam aqui, fariam a sua vida e poderiam voltar para o Japão. Mas quando eles chegaram aqui, eles descobriram que não era nada disso, né? Então foi muito sofrido para eles, né? A língua diferente, a alimentação diferente, não era assim, um lugar realmente hospitaleiro, que estava, né, esperando-os assim, de uma forma hospitaleira, então as condições de saúde, condições de habitação eram muito precárias. Então foi um sofrimento grande, né? Então houve muito preconceito durante essa época em relação a forma como os japoneses se comportavam, como eles falavam, o tipo de comida.
né? E isso, ah, com o tempo, né, foi ficando mais forte e algumas famílias até que foram para a área, né, para o campo, para a zona cafeira, né, que não conseguiram se adaptar. Então, tivemos casos de suicídio, Uhum. tivemos muitos casos de famílias que fugiram, né, dessas fazendas que os acolheram, porque eles perceberam que eles nunca iam conseguir juntar dinheiro, né? Porque eles sempre estavam devendo, né? Porque funcionava assim, eles vinham para essas fazendas, trabalhavam, né? Tinham que comprar comida nas vendas, né? Nas vendinhas dessa fazenda, porque não tinha como ir comprar na cidade, que era muito longe. E quando ele ia fazer o acerto no final do mês, eles sempre estavam devendo, né? Uhum. Ah, então, assim, até tem um filme da Tezuka Yamazaki, bem antigo, chamado Gaijin, né, que Uhum. conta um pouco dessa, né, dessa trajetória toda, né? E nisso, assim, então os japoneses ficaram muito descontentes e, vamos dizer, infelizes mesmo, desapontados, porque eles viram que essa volta para o Japão não aconteceria. Então eles tinham que se adaptar aqui a essa realidade mesmo, né? Quem conseguiu voltar, voltou, né? Mas a grande maioria acabou ficando por aqui. E aí nós tivemos, depois disso, a questão da guerra, né? Uhum. O Japão entrou na guerra, a Segunda Guerra Mundial. O Japão entrou na guerra ah, junto com a Itália e a Alemanha, com o eixo, e nós do Brasil fazíamos parte dos aliados. Então, nesse momento, o governo confiscou os bens, ah, impediu jornais, né, fez o fechamento de jornais, não podia se falar a língua japonesa, não podia ter assim reuniões de pessoas, né? Mais do que 3 pessoas já se considerava que eles estavam se reunindo para fazer algum tipo de conspiração. Então, nesse momento também é um outro momento onde houve muito preconceito, né? Uhum. E também temos a questão assim, eu não sei se as pessoas conhecem, mas também tivemos um problema assim de quando o Japão se rendeu, né? Uhum. Ah, como a comunicação com o Japão estava interrompida, os consulados fechados, então não se tinha notícia do Japão. E quando o Japão se rendeu, a notícia, quando veio, tinha-se aqui no Brasil um grupo de japoneses, né, digamos assim, fiéis ao imperador, né, que eles colocavam, eu vou colocar aqui o nome que era, né, Shindorimei, que era que era o pessoal vitoristas, que eles acreditavam na vitória do Japão, e tinham aqueles que aceitaram que realmente o Japão teria perdido a guerra, que ele tinha se rendido. E por incrível que pareça, assim, houve uma guerra entre aspas entre os dois, na verdade, assim, os vitoristas eles acabaram ah, matando alguns japoneses por conta disso, né? Achavam que eles eram traidores. Então, houve um período muito tenso, principalmente na região ali de Marília. Eu nasci em Marília, né? Região de Marília, Oswaldo Cruz. Foi um período muito tenso e muito difícil para as famílias japonesas. Houve, assim, alguns assassinatos, então ficaram muitas feridas, né? E por que que eu estou contando isso, né? Porque dá a impressão assim que a imigração japonesa aqui ela foi muito tranquila, que nós sempre fomos assim muito bem recebidos e que nós estamos muito bem assim que estamos bem aqui no Brasil, né? Mas assim a nossa história, a história dos nossos familiares para a gente chegar até aqui foi uma história difícil, né? Uma história de sofrimento, de preconceitos e de muita dor. Então, talvez muitas famílias, as pessoas nem acabem contando muito essa história e talvez por isso muita gente não conheça muito bem, né? Uhum. Mas depois que o Japão se rendeu, houve aquele boom econômico, porque os Estados Unidos fizeram o plano Marshall lá e tiver essa recuperação econômica.
E queira ou não, isso influenciou muito a visão do que as pessoas aqui tinham em relação aos japoneses, né? Já se tinha uma ideia um pouco assim positiva dos japoneses por conta da educação, né, do respeito. Os japoneses, em geral, eram mais tranquilos, mais quietos. Então, com o crescimento econômico do Japão, eu acho que ficou mais profundo, né, esse estereótipo do japonês, né? Que o Uhum. japonês ele é sempre educado, que ele é estudioso, que ele é aplicado. Não que nós não sejamos, né? Mas assim ficou um estereótipo mesmo do que é um japonês, né? Uhum. Então nós somos bons em exatas, nós somos mais quietos, mais tímidos, né? Ah, a posição social também tem uma questão interessante que as pessoas acham que todo japonês tem dinheiro, é bem-sucedido, é rico, né? Ou coisas assim, né? Então tem até essas coisas que as pessoas falam assim, que infelizmente até a gente viu o nosso presidente falando esse tipo de coisa, né? Assim, que não se vê japonês ladrão, não se vê japonês bêbado e essas coisas todas. Então, eu acredito muito que, de uma certa forma, nós também colaboramos um pouco com esse mito da nossa minoria modelo, né? De se colocar que nós, os japoneses, somos assim os imigrantes que deram certo, a minoria que deu certo, mas eu acho que a gente não deveria aceitar esse lugar porque eles acabam usando isso para diminuir, né, a história, a trajetória, né, de outras minorias, dos outros imigrantes que vieram para cá, que tem uma história totalmente diferente da nossa, né? Uhum. E na questão do racismo, de querer achar, né, de que a nossa raça teria um exemplo a ser seguido, acho que a nossa história ela é muito diferente, né? E realmente, assim, eu acho que o nosso diferencial talvez tenha sido mesmo a questão da educação, que Uhum. essa né, é uma pauta assim, realmente japonesa, essa coisa de querer mesmo que o estudo, né, não é só querer, mas assim, é ter como forte esse valor de que o estudo é importante, né? Uhum. Então, todos os filhos tinham que estudar. E acho que talvez o diferencial possa ser isso, né? Que é muito forte. Porém, a gente também tem a questão dos japoneses, assim, né? A educação rígida, de que você tem que ser sempre o melhor da classe, de que você tem que dar o seu melhor, né? Então, isso também acaba virando um peso, né? Uhum. Para nós japoneses, né? Uhum. E que para muita gente, muitas pessoas não entendem muito, né? Se nós temos todas essas qualidades, por que a gente estaria falando sobre, assim, um preconceito amarelo, né? Porque se nós nos sentimos tão afrontados se alguém fica chamando a gente de japonês, né? Ô japonesa, ô Neuza, né? Ou chama a gente de China, né? Uhum. Porque eu acredito, assim, porque eu acho que tudo que reduz, Uhum. né, ele é uma forma realmente de estar apontando o dedo, de estar diminuindo quem a gente é, Uhum. né? Porque você faz uma redução, eu não sou só isso, né? Eu sou mais do que isso. Então, Mesmo, quando olha, alguém faz essa. tem algumas pessoas de Mogi das Cruzes que entraram para participar da nossa live. E essas pessoas são Que testemunhas do que eu vou bacana. falar. Por exemplo, Tá, é comum, era comum, porque agora as escolas são abertas, né? Mas assim, era comum que as tá. pessoas rotulassem que a escola Sentaro Takaoka era a escola dos japoneses. Ah lá, a escola dos japoneses, a Sim. escola do Japa, né? E o Aham. que não era verdade. E aí, quando essa aluna colocou isso me provocou uma reflexão muito profunda. Até pela minha proximidade com a colônia, em função de vivência, Sim. eu ouvia histórias, né?
de muito suicídio, mas suicídio pelo desespero. Pelo desespero de não ter o sim, que comer, pelo desespero de ter deixado parte da família no Japão e a promessa de trazê-los e não poder. Desespero, sim. é óbvio, né? Onde eles foram trabalhar havia muito mosquito, não tinha saneamento básico, não tinha uma série de coisas. Lógico, começo, né? Uhum, Mas era algo meio que insalubre, e inclusive, sim, se eu tiver errado me corrija, mas os relatos que eu ouvi era muitas pessoas tiveram diarreia constante em função do clima, da alimentação, sim, né, da sim. água que bebiam. Mas o que me preocupa, sabe, é que assim, o Brasil, ele recebeu muitos colonizadores de inúmeras partes, mas os livros de história não narram as histórias verdadeiras desses colonizadores, né? As Sim, histórias, isso, é, elas são contadas pelos vencedores, né? então quer Aham, dizer, essa história, né, de quem chegou aqui e teve todo esse conflito interno, esse medo, esse desespero, né, pero, não é aham, narrada, não é narrada. E o que me sim, chama a atenção também, que eu aprendi, né, próximo à colônia, é um conceito que eu gosto muito e que é presente na cultura das famílias formadas pela colonização japonesa, que é o conceito de ancestralidade. Enquanto o Ocidente trabalha com o conceito sim, de velho, né, a sim, colônia, sim, os descendentes de japoneses, eles trabalham com o conceito de ancestralidade. E ancestralidade é verdade. sabedoria, é preservação da memória. O velho é aquilo que não presta mais, Que a né? gente joga fora, E a gente né? joga fora. Sim, Como é aham, que é? sim, É manter essa construção de pensamento a partir da ancestralidade, conhecer sim, essa história, né? sim, Numa cultura que tem uma outra concepção. tá. Olha, Eduardo, eu acho isso extremamente importante, tá? E não só nós orientais, né? Japoneses, né? Mas assim de qualquer imigrante. Eu acho que para a gente é muito importante a gente resgatar a nossa história, né? Então, a gente conhecer a nossa história. Esse início que eu te falei é uma história ampla, é uma história Uhum, geral, né? Mas cada um de nós tem na sua família a história da sua família, né? uhum, E aí está a ancestralidade mesmo, é entender esse caminho que foi feito, né? Do Japão e até de quem morava lá antes, nossos trisavós, né? Esse caminho que eles fizeram de lá para cá, para entender também algumas questões nossas que são da nossa cultura, da nossa família. Porque para nós, japoneses, é como se a gente tivesse duas culturas, né? Então, existe a uhum, cultura japonesa e a cultura brasileira. E, de uma certa forma, elas são diferentes. E como é que eu faço essa integração, né? uhum. Dessas duas culturas? E aí eu acho que é uma questão, aí é uma questão individual, de que maneira cada pessoa vai fazer isso é muito individual, mas é necessária, né? Realmente entender e procurar nos nossos ancestrais os valores, né, que nós carregamos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e também até de uma certa forma, eu acredito, é aceitar isso aqui, ó, Uhum. o fenótipo, né? É o olho puxado, é o cabelo liso, que não para nada, nós mulheres nada para no nosso cabelo, né? É aceitar o tom de pele, é um corpo um pouco diferente do padrão, né? De beleza. Então, tudo isso é muito importante para a gente construir a nossa identidade. Então, às vezes, assim, é manter mesmo, né? Coisas dessa cultura e procurar integrar nesta nova cultura brasileira. Às vezes eles se chocam, porque às vezes podem ter valores diferentes, formas de lidar diferente, porém eu acho que existe uma riqueza nisso, porque você pode ter agora dois exemplos, duas formas diferentes de se lidar com uma realidade, e você pode escolher qual que você acredita que seja mais pertinente para aquilo que você está vivendo. Então, aquilo que
fique mais próximo daquilo da sua essência, daquilo que você acredita, né? Como sendo a sua verdade e não a verdade do outro, né? Eu tenho familiares, assim, de primeiro grau, meu tio e minha tia, eles foram para o Japão para trabalhar no Japão. E o meu tio, o fenótipo dele é de brasileiro, né? Denominado Sim. pardo, mas a minha tia é Ah, Nisei, né? E ela tá. foi para o Japão e quando eles retornaram, uma das narrativas dela era que aqui no Brasil ela muitas vezes não é reconhecida como brasileira, ela é japonesa, e no Sim. Japão ela não era reconhecida como japonesa, ela era brasileira, Aham. né? Brasileira. E Sim. como isso, Aham. ela falou que ela se descobriu brasileira quando ela foi trabalhar no Japão. E ela ficou muitos anos, foram quase 20 anos. Então, assim, no Japão ela se Sim. descobriu brasileira, porque daí, inclusive, ela percebia a diferença no fenótipo, porque quando você tem o japonês Tá. natural, tem muita diferença. E os brasileiros, né, Sim. que são descendentes de japoneses, no Japão se reconhecem como brasileiros. Então ela falou: Tá. nossa, lá Sim. eu encontrei a colônia brasileira no Japão no sentido de fazer No Japão. amizade, constituir afetividade. E aqui ela comia muito, né? Sushi, sashimi. E Tá. lá Aham. ela tinha vontade de comer feijoada. Ela sentia falta de comer Aham. feijoada. Tanto que Aham. quando eles voltaram, a Sim. primeira coisa que ela pediu para minha mãe, que é a cunhada dela, falou assim: Ana, por favor, faz uma feijoada. Né? Como é que é Sim. essa questão de Sim. pertencimento? De um local eu sou olhado como, vou para outro eu sou olhado de outra forma. Então, algumas pessoas conseguem levar isso de uma forma leve, né? Assim, é, a hora que eu saio do meu espaço, né? Na hora que eu saio deste meu lugar e eu me vejo com uns outros olhos, acaba sendo um espelho de mim mesma, né? Então, agora eu preciso, assim, vamos colocar assim, eu tive que sair daqui, eu tive que ir até o Japão para poder reconhecer o meu lado brasileiro, né? Para Uhum, depois voltar aqui e às vezes daqui reconhecer aqui também o meu lado japonês, né? E uhum, conseguir fazer essa integração. Mas também eu entendo que para algumas pessoas isso ficou muito complicado, uhum, né? Então, assim, eu tenho relatos de alguns parentes, assim, principalmente os mais velhos, a primeira leva de decassegues que foram, às vezes foram pessoas já de mais idade, né? E que para elas eram japonesas. E quando elas chegaram no Japão e perceberam que lá elas não eram japonesas, que eles eram vistos como decassegues, como gaijin, como estrangeiros, e a forma, e assim, o japonês que se fala aqui dos antigos é um japonês antigo, né? uhum. Então, até a língua, que é uma coisa, né? A linguagem é uma coisa muito forte para a gente ter essa sensação de identidade, né? Também já não fazia parte, porque o japonês que ele aprendeu aqui, quando ele foi para o Japão e foi falar lá, muitas pessoas davam risada, porque é uma forma de se falar que não se usava mais, né? Então, é, o sentimento de pertencimento, ele acaba ficando assim, um buraco, porque daí a pessoa não se reconhece nem aqui e nem lá. E aí ela não consegue saber, então eu sou o quê? Se aqui eu sou eu sou japonês, mas eu me sinto brasileiro. E lá eu me sinto japonês, mas me falam que eu sou brasileiro. Então, realmente, para muitas pessoas, isso foi muito difícil, né? Tem relatos assim, de que realmente crises de identidade, né? De acabar desenvolvendo alguns transtornos por conta disso, né? Por isso que é tão importante essa noção do pertencimento, de qual é o meu lugar, né? A que grupo eu pertenço. E não só pertencer ao grupo, mas sentir-se reconhecida, sentir-se amada, podendo amar e ser amada dentro desse grupo. Ele é muito importante, né? Mas eu queria colocar uma coisa que é assim, eu acho que principalmente, em primeiro lugar, a gente tem que aprender a pertencer a nós mesmos, a si mesmo, né? Então, pertença primeiro a si mesmo. E aí, a ancestralidade, ela é importante por quê? Porque para eu saber quem eu sou eu mesma, né? Eu tenho que fazer essa volta. Eu tenho que descobrir de onde veio,
qual é o meu papel nessa história? Né? Existe uma história que começou antes de mim e tem uma história que vai continuar depois de mim. Então, isso eu acho muito importante, até por conta a gente está falando da prevenção ao suicídio, né? Uhum. Então, isso faz parte da saúde mental, isso faz parte dessa prevenção, que é você se achar, se pertencer, né, neste lugar, para daí você conseguir se localizar em que lugar eu pertenço, ao final de contas, né? Nesse Brasil aqui, com esse rostinho, né, com esses traços, né? E também, assim, a gente está falando isso, mas, assim, o primeiro local de pertencimento, né, onde a gente primeiro quer se reconhecer e quer se sentir parte do grupo, é a nossa família, né? E dentro da família oriental, existe um certo preconceito, né? É como se nós quiséssemos manter esse estereótipo que existe dentro, né, dentro da colônia japonesa, e nesse ponto talvez eu possa estender um pouquinho para, né, para os outros orientais, que é assim, a gente tem que ser aquilo que esperam que nós sejamos, né? E isso é muito complicado dentro da família, né? Porque na família oriental, às vezes, ela é bem, assim, exigente naquilo como nós devemos nos comportar, como nós devemos ser, as notas que nós devemos tirar, né? Hoje nem tanto, mas antigamente, até com quem nós tínhamos que nos casar, porque casar, né, com pessoas de outra nacionalidade, pelo menos no, assim, no tempo da minha mãe, era muito complicado, né? Uhum. Então, quem quis isso, quem quis se casar com pessoas de outra nacionalidade, ou foram expulsos de casa, ou já não eram mais considerados da família, né? Houve um rompimento, né? Os mestiços eram, não eram considerados parte da família, né? Uhum. Então, por isso que esse pertencimento também começa muito dentro desse pequeno grupo, que é a família, né? Uhum. Do quanto a família está aberta. Então, quando você fala assim das colônias, as colônias foram muito importantes, né? Para os japoneses se sentirem seguros, conseguirem manter a sua tradição, a sua cultura, né? E conseguir se adaptar ao Brasil. E isso é muito importante. Só que ao mesmo tempo em que ela acolheu, né? Ela também isolou. Uhum. Para alguns, sair desse isolamento, né, pode ter sido difícil e talvez para alguns ainda hoje seja, porque é um local muito bom, é um local protegido, né? Os valores são todos iguais, mas como é que eu faço quando eu tenho que sair desse grupo, né? Que eu tenho que ir para outros grupos com valores diferentes, com formas de se comportar diferente, né? E como é que eu lido com esse olhar que já é um olhar, não é o mesmo olhar de casa, né? Onde todo mundo olha, né, de uma forma assim amorosa e os que estão lá fora Aconchegante. já Uhum. aconchegante, né? Então isso realmente assim é algo com que nós, os japoneses, temos sempre que estar lidando, né, com Deixa eu esse lhe fazer uma equilíbrio. pergunta. É, tudo que você está contando me faz entender muito dos sentimentos, né, dos filhos dos colonizadores japoneses que aqui chegaram. Mas quando eles chegaram, eles trouxeram com eles, né, a promessa de retornar um dia. Sim, Né? E os livros de história, eles não contam isso. Não tinha também, aí é lógico, é uma questão subjetiva, uma análise subjetiva, né? Porque a gente não sei se tem tá. pesquisa sobre isso, mas assim, não tinha Aham. também a esperança de preservar o fenótipo para quando retornassem serem reconhecidos como filhos daquela terra. Entende? Porque assim, se havia a esperança de Entendo. retornar, se havia a esperança de Aham. retornar, eu penso que os japoneses que aqui chegaram né, se tornaram idosos e morreram sem retornar, morreram Sim. com uma saudade e uma tristeza muito grande. Que tem um conceito, Midori, que é o de lugar e não lugar. O lugar a gente Tá. estabelece uma relação afetiva.
E quando você Uhum. tem a promessa de voltar para o seu lugar de origem, né? Sim, Aquele é o lugar que permanece na memória. E onde eu estou é o meu território, mas não chega a ser meu lugar. Então é um saudosismo muito grande, uma necessidade de preservar a sim. cultura para se sentir na Cultura. sua terra que um dia Aham. te foi prometida o retorno, né? Então eu penso Sim, assim, sim. né? Porque eu me lembro, você falou sobre a língua, né? Verdade. E quando eu era menor, eu aprendi algumas coisas, mas tipo assim, para Bassan, eu não podia falar Ohayou, tinha que ser Ohayou gozaimasu, Ah. entende? Tinha que ser a Aham. frase completa. Isso é Então, assim. né? Tá. Então é interessante pensar nisso, né? E ela não falava português, ela falava japonês. E eu não falava Uhum. japonês, aprendi algumas coisas, mas quando ela falava alguma coisa, eu até É. entendia, porque você vai convivendo, você vai entendendo, né? É interessante isso. Aham. E eu queria que Sim. você fizesse uma análise subjetiva dessa questão, né? Dessa promessa que não foi cumprida, e de estar aqui, né? Ter que preservar para se sentir mais nesse lugar. O que você pensa sobre? Olha, Eduardo, para te falar a verdade, nunca tinha pensado dessa forma, mas eu acho que faz todo o sentido, né? Realmente, não só por outra questão assim, né, da colônia, de proteção, mas também, sim, de se preservar a cultura, de poder se sentir em casa, né? De fazer deste local que ele está a casa que ele já não tem, né? Eu Uhum. acho que faz muito sentido isso, sim, né? Faz sentido mesmo. Até porque, assim, a gente faz muito isso, né? Então, se você vai mudar, vai para um outro lugar, eu imagino, né? Pelo menos eu acho que todo mundo que vai morar para outro lugar vai levar uma bandeira brasileira em algum lugar, ou uma camiseta do Brasil, né? E é interessante que, assim, algumas pessoas que eu vejo que quando mudam, né, elas acabam levando muito daqui, né? Coisas daqui que nos remete. Então, com certeza, eles também devem ter procurado aqui a fazer daqui um local realmente de se sentir em casa, já que não poderiam voltar, né? Eu sei que para muitos japoneses foi muito difícil essa noção de não poder voltar, Uhum. não ter a capacidade de voltar. Para eles era um sentimento de derrota muito grande, né? Então, e eu não queriam voltar de mão abanando, sem nada. Então, é preferível não voltar, ou só vou voltar quando eu estiver com dinheiro, aquele dinheiro, né, que prometido que eles ganhariam aqui, né? Então, aí eles, na hora que perceberam que teriam que ficar, que aqui era o lugar, né? Então, acho que realmente assim, então, já que aqui é o meu lugar, eu quero fazer deste o lugar mais próximo da onde eu vim, né? Uhum. E de uma forma assim, a gente acabou, assim, acho que outras culturas, assim, também preservando dessa forma a cultura japonesa, né? É. Aí criaram-se os kaikans, né? Essa coisa toda da E, colônia, né? e eu fiquei pensando aqui outro dia, eu até pensei, eu falei assim, eu não sei se eu vou colocar isso na live, no nosso diálogo ou não, porque eu dou umas Ah, viajadas às vezes, então, mas é interessante, né? bacana, então estamos juntos. Eu dou umas viajadas e eu fico pensando Ah, horas e horas, às vezes olhando para o ah, teto, e eu ah, mas eu fiquei não, pensando, não, tem gente que fala assim, nossa, Adriana, você é muito distraída, né? Mas não é, que às vezes eu realmente estou viajando. Parece que eu estou aqui, mas eu não estou. Eu estou viajando em alguma ideia, alguma coisa que surgiu. Te e entendo. É, eu acho que, sabe, até como professor, né? Trabalho há quase 30 anos com é. educação e tive essa oportunidade de trabalhar numa escola que era considerada da colônia japonesa em Mogi das Cruzes, que é o Sentaro Takaoka. E o convívio também dessa proximidade em função da relação da minha mãe, né? E eu tive essa questão. E algo que eu pensei bastante, né? Em Mogi das Cruzes se comemora a festa do pêssego e tem a história do menino pêssego que as escolas não contam, não exploram. E aquilo pertence à cultura de Mogi das Cruzes, porque a colonização japonesa em Mogi ela é muito forte.
né? sim, Praticamente todo abastecimento do estado de São Paulo de hortaliças é até chamado de cinturão verde. É sim, produzida sim. dentro da agricultura que pertence muito à denominada colônia japonesa. Então, não é só uma questão cultural, mas também econômica. Entretanto, Ah, essa cultura ela fica muito condensada no Sentaro Takaoka ou em outros bairros onde os filhos dos colonizadores eles residem, abrange toda a cidade. Então sempre parece que é algo muito estrela. É lá a festa. Vamos participar da festa da colônia. É uma festa da sim, cidade, né? E ouvindo você falar, quer dizer, se, né, os livros de história reconhecesse e narrasse de fato como foi, isso daria um entendimento e uma proximidade de tudo que construiu, né, o posicionamento social, né, das pessoas que são descendentes do Japão aqui no Brasil. Mas como o livro negligencia isso, ficou estereótipo. E também uma questão que me preocupa em São Paulo, por exemplo, é que a invenção do território japonês na cidade de São Paulo, que é o bairro da Liberdade, né? Parece que sempre tá. foi, Aham, parece que sempre foi, mas é uma história aham, construída depois, é algo, sim. né? E eu acho que já é tempo, sabe, da gente começar a reconhecer o Brasil como um país plural, a cidade de São Paulo como uma cidade plural, e começar a explorar as histórias a partir das narrativas de quem tem o conhecimento, de quem viveu, de quem ouviu as histórias da De família. que E viveu. que Sim, né? Porque senão fica sempre a diz que história sobre, não a história do. sim, sim. Hoje, o que eu percebo é que existem mais pessoas dispostas a contar a sua história, ou a história da sua família, ou mais famílias dispostas a contar a sua história. Né? Uma parte eu entendo assim que como tem uma história de sofrimento, né? E aí eu vou falar dos japoneses, assim, o Uhum. japonês não gosta muito de ficar falando sobre os seus sentimentos, principalmente sentimentos assim, né, de tristeza, de derrota, de a sensação de fracasso, né? Então eu conheço assim famílias que têm dificuldade às vezes nessa coisa de buscar a sua ancestralidade, de entender, de saber o que que aconteceu, porque as pessoas não querem contar, elas não querem falar, né? Mas eu entendo assim que realmente é importante essa fala de quem viveu, de quem sentiu na pele o que foi aquilo, né? Isso se torna muito mais pessoal. É claro que às vezes acaba se tornando uma coisa mais individual, né? E às vezes até muito subjetiva. Porém, a riqueza eu acho que ela está exatamente nisso, que são os olhares diferentes de um acontecimento, do que foi tudo aquilo, né? Porém, realmente, assim, a colônia japonesa, ela é mais fechada e essas histórias, elas acabam somente chegando ou para quem vai até ela, né, por vontade própria, ou se pessoas que estão fazendo parte disso, como você, né, que você tem esse conhecimento porque você estava próximo dessas pessoas. Senão ela não chega. É por isso que eu acho tão importante essa live e outras, e falando sobre o que é isso, o que foi, o que é ser, né, Uhum. japonês no Brasil, Uhum. né? E que também não se resume a São Paulo, né? No Pará a gente tem Colônia Uhum. Grande, Mato Grosso, que também são realidades às vezes diferentes de nós que estão, né? Que estamos aqui Aqui. em São Paulo, é um pouco Uhum. do que estamos aqui, né? Na Amazônia também eu sei que tem. Então, assim, contar essas histórias eu acho que é muito importante. Mas a gente tem essa questão que eu acho que é até legal, né, um historiador, porque eu, para mim, assim, nem a nossa história do Brasil se conta direito, É verdade. né? A gente, então, a gente fica um pouco assim órfão, né, do que é também ser brasileiro, do que é essa história do Brasil, né?
e nisso também vem junto aonde entra a imigração japonesa dentro dessa história brasileira. Então, a gente tem essa lacuna, eu acho que dentro da nossa educação, que é o contar a história, né? Não só, principalmente porque a gente acaba contando a história pelo ponto de vista dos vencedores, que é de quem, né, quem teve a possibilidade de escrever os livros, mas assim, de trazer essa história contada pela voz do outro, né? De quem veio de outros países, de quem já estava aqui, né? Interessante ver pelo ponto de vista dos índios como é que seria essa história. Uhum. Agora, óbvio, né? Eu jamais seria invasivo de fazer uma pergunta voltada para a experiência clínica, porque isso envolveria a subjetividade das pessoas com as quais você convive no dia a dia, Uhum. clinicando e observando Tá, e acompanhando. Jamais faria isso, é uma questão ética. Mas eu queria, dentro dessa concepção, dessas narrativas, né, do ouvir as histórias, de sentir na pele e na alma toda essa bagagem para a adolescência, né? Ela, tá. como psicóloga, ela é conflitiva quando você tem esses dois, vamos pensar assim, não sei se seria a forma mais correta, mas esses dois espaços culturais, né, influenciando no emocional, no cognitivo, de uma pessoa que cresce na colônia, ao mesmo tempo, como você disse nessa live, ela está no Brasil, né? Porque Sim. é bastante interessante, né? Eu via, por exemplo, Copa do Mundo, ou então Olimpíada. Se o Brasil joga, eu tô torcendo e tô feliz. Se o Japão joga, eu também tô torcendo e tô feliz. Né? Então existe uma divisão Sim, do coração, do pensamento, é uma mistura. A ancestralidade também fala alta, sim, né? Essa fala. noção de pertenço, mas eu pertenço aos dois, mas estou aqui. Como é que isso é um conflito para o adolescente, não é? Como é que ele trabalha isso em nível de cognitivo mesmo? Tá. Eduardo, assim, eu vou assim, acabar respondendo de uma forma generalizada, Tá. né? Então não Uhum. tem como ser uma forma individual, porque aí cada história é uma Sim. história, né? Uma coisa que eu preciso lhe dizer, eu nunca atendi uma mulher oriental, Uhum. né? Então eu acho isso interessante, porque eu acho assim que se fala muito pouco. Então, já atendi assim, jovem, né, homem, mas mulher não. Mas a minha busca, até por conta dos meus estudos, tudo, então é sempre, eu presto muita atenção no que esses jovens acabam falando e também tem a questão da minha memória, da minha juventude, de como é que foi, né? Então eu vou falar a partir dessa experiência, tá? É, ah, é difícil para o adolescente. A adolescência já é um período, né? Assim, conturbado, vamos dizer assim, imenso por si só. Para nós japoneses, realmente existe uma questão da cobrança, né? Queira ou não, existe uma cobrança nos estudos, você tem que ser um bom aluno, você tem que tirar boas notas, você tem que passar na faculdade, né? E ultimamente eu tenho percebido que não basta só você passar numa faculdade, você tem que passar numa faculdade federal, o que eleva mais ainda, né, assim, a sobrecarga sobre essa responsabilidade aí de passar. Para as meninas, existe muito a questão dos olhos, né, do cabelo, algumas, como eu sou parte de minha descendente de Okinawa, a minha pele, quando eu tomo sol, ela fica bronzeada. Mas a grande maioria das japonesas, quando toma sol, fica cor-de-rosa, né? E queima a pele, não consegue ficar bronzeada. Então, a gente não está, digamos assim, dentro dos padrões ideais de beleza, apesar de ter muito fetichismo em cima da mulher oriental, né? Oriental. Uhum. E para os homens, tem uma questão da barba, né? Que japoneses às vezes não têm barba, eles são.
uma estatura abaixo da média, dificuldade de criar músculo, né? Então, até existe um termo que eles falam que é uma emasculação, né, do homem oriental. Então, para o adolescente, é um período onde fica muito difícil, porque ele está já nessa busca dessa identidade e ele não consegue achar o seu lugar, exatamente por isso. Então, é um período muito conflitivo, sim. Para alguns menos, mas para outros mais, porque é onde fica mais evidente a minha diferença do outro, de que eu não sou reconhecida, né? Assim, eu não sou brasileira, ou eu sou brasileira, mas eu tenho, né, o Uma fenótipo marca. japonês, é uma marca, né? Então, fica conflitivo e para alguns é algo que eles carregam por um bom tempo, até conseguirem fazer uma reflexão, um autoconhecimento e fazer essa busca mesmo de quem ele é e tentar achar esse lugar, né? Então, para grande, eu te diria assim, para a grande maioria, há um conflito interno, sim, que alguns fazem de conta que não existe, que tudo bem, né? Que está tudo legal, né? Mas existe essa questão assim, se eu vou ser aceita, se eu vou ser querida, se vai ter algum rapaz que vai se interessar por mim, se vai ter alguma garota que vai gostar de mim do jeito que eu sou, né? Eu sendo japonês, então os meninos às vezes têm essa questão, né? Porque eles não são altos, loiros, de olhos azuis, né? Tem mais cara de nerd. Hoje em dia ser nerd, né, não é tão ruim assim. Uhum. Mas antigamente, sim, até o fato de usar óculos, né? É Até o verdade. Herbert Viana fez uma música em relação a isso, né? Do óculos, mas usar É. óculos não era uma coisa lá muito, assim, né? Muito bacana, né? Então, tem esse sofrimento, tá? O que eu procuro sempre colocar de uma forma geral, né, para todos, realmente é essa busca da sua história. E acho que isso ajuda muito a dar uma base para eles entenderem realmente assim quem eu sou, de onde eu vim, né? Para às vezes até entender do porquê pai comporta dessa forma, ou a mãe se comporta dessa forma, que valores que eles vêm trazendo. E isso é muito importante para depois eles poderem escolher assim o que eles querem carregar com eles e o que eles não querem, né? Você tocou em um assunto, porque como eu trabalhei na escola, eu percebi algo nas reuniões de pais, e aí como professor que sempre está avaliando muita coisa, o que ouve, o que percebe em relação aos alunos, havia uma exigência muito grande, de fato, por parte das famílias da colônia em relação aos alunos que eram considerados, né, orientais. Então era uma reclamação, inclusive, dos adolescentes. Minha mãe, meu pai cobra muito. Uhum, Mas você contando essa história, eu penso, né? As colônias, elas em grande maioria, elas se desenvolveram na zona rural, trabalhando, uhum. na maioria das vezes, na lavoura, e um trabalho muito pesado, ao contrário do que as Sim, pessoas pensam. sim, Porque não eram pessoas que tinham também muitos funcionários, mas eles punham a mão na terra, mesmo tendo funcionário, né, o japonês ia pôr a mão na terra. Ele sim, plantava, ele sim. colhia, ele roçava a terra, ele adubava, usava o Aham, esterco, né, de origem animal, então tinha um trabalho efetivo junto ali, sempre, sim. né, e braçal, debaixo do sol, com aquele chapeuzinho de palha. Mas havia percepção de que as cidades estavam se alterando, né? E essas pessoas não ficariam sempre protegidas ali naquela colônia da zona rural, elas teriam que ir. E eu concordo, né? Essa Sim. questão do fenótipo é algo que marca muito a história do Brasil. Nós somos plurais, mas que muitas vezes não Sim. reconhecemos essa pluralidade como parte integrante do brasileiro. E aí eu penso, talvez essa cobrança, aí é só uma divagação, tá? Talvez essa cobrança Aham. tenha sido em função de
né, olha, você vai precisar se mostrar, né, o melhor nisso, se você quiser o seu espaço nessa cidade que uma hora Uhum, vai engolir esse espaço sim. rural, né? A gente não vai viver num gueto de colônia, você vai para fora da colônia. E eu acho que essa preocupação, quando a gente conhece a história por detrás da atitude, a gente entende muito do que se constrói. Quando se negligencia a Uhum, história, as pessoas criam estereótipos, sim, sim, né? sim. As pessoas criam, e talvez até por um certo medo, olha, eu aqui muitas vezes eu não estudei, trabalhei, tal. Eu quero que você estude, você precisa ser bom nisso porque você vai, né? Você vai sair daqui, meu filho. E muitas vezes os adolescentes não É. compreendem isso porque a própria escola não conta essa história, né? Sim. E eu, olha, eu vou lhe dizer assim, que às vezes a história não é contada nem pela família, né? Uhum, Aí eu vou dar, assim, aí eu não posso generalizar, eu vou contar a minha história, né? A minha uhum, história pessoal. Eu até, algumas pessoas falam que até que eu sei muita coisa, né? Eu sei muita coisa da história da minha família, mas sobre a cultura japonesa, na verdade, o que eu, o muito pouco que eu sei foi porque eu fui atrás. Por exemplo, o Momotaro, né? A história do menino pêssego. uhum, Eu fui descobrir a história depois. Eu já estava na faculdade, mas por quê? Porque eu quis ir buscar, né? uhum, Não porque a família ah, trouxe essas histórias para eu estar lendo. E isso, assim, vem junto com isso que você está dizendo, de querer que a gente se adapte, se adeque tanto, né, a essa nova realidade, a nessa nova cultura brasileira, né, que a gente possa se inserir muito bem nessa sociedade, que daí a gente deixa de certas coisas para que facilite com que essa nossa inserção na sociedade seja mais fácil. Então, vai estudar, vai saber sobre outras coisas que não essas que nós já sabemos, porque isso vai facilitar a sua vida, a sua ascensão social, ou melhor, você vai ser mais feliz, vai sofrer menos. Nem sei se é mais feliz, mas você vai sofrer menos do que nós, né? E eu acho que isso, acho que todo pai e toda mãe, né, de uma certa forma, é o que ele deseja para os seus filhos, que uhum. eles sofram menos do que nós sofremos, né? Então a gente tende a tentar deixar esse caminho mais fácil para eles, né? Adriana, Midori, olha, fizeram um comentário aqui que eu achei importante, mas a gente está chegando no nosso tempo final, então eu vou pedir que você faça suas Nossa, considerações que finais. rápido! É, mas eu Tá bom. adorei, foi maravilhoso, eu adorei. E Tá. fizeram um comentário, lá no Japão eles não trabalhavam na lavoura, então foi uma adaptação e depois, né, toda uma reconstrução. Acho importante Discussão. a Sim. citação feita aqui. E eu queria que você fizesse suas considerações finais, por favor. Tá. Obrigada, Eduardo, né, assim, pelo convite, tudo. Uma delícia conversar. Acho que isso aqui duraria mais uma Horas. hora, com certeza, né? Muito bom, sinal que a coisa assim, correu muito bem. Mas aí eu só vou amarrar, né, com a questão que a gente falou sobre a prevenção do suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo, então eu só vou amarrar essa questão do porquê da preocupação, tá? Porque os orientais, de uma certa forma, nós japoneses, a gente tem às vezes dificuldade para falar o que a gente sente, a gente é mais assim para dentro, a gente guarda mais as coisas, né? Então isso, junto com outras questões, ela faz com que às vezes tenhamos um grupo de risco, né, no sentido assim, no sentido de não falar. A gente tem essa dificuldade de colocar para fora o que a gente está sentindo, de compartilhar com os outros. Então eu peço, né, para que a quem está assistindo, para que as pessoas prestem atenção nos sinais de isolamento, né? Os jovens às vezes se cortam, de prestar atenção e acolher quando alguém vier contar a sua história, a sua dor, o seu problema. Então, acolher significa escutar sem julgar, né?
E é isso. A Olha, gente... que, que bom esse encontro. Eu só preciso, ó, te Que mandar bom. um beijo no seu coração, Obrigada. Um beijo apesar no da seu também, distância. Eduardo. Olha, Aham. sinta-se abraçada, Amém. tá bom? Obrigada, você também, muito bom, né? E E eu espero ter ajudado aí o pessoal a estar pensando sobre todas essas questões junto com a gente, né? Que é muito importante. muito bom. Obrigado, pessoal que acompanhou. Eu costumo dizer que as lives têm sido um livro aberto, onde eu aprendo sempre. E esse aprendizado me leva a me melhorar, me reconstruir como pessoa. Você contribuiu para isso. Sim. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Gratidão a você também. Suas lives são muito boas, muito bom de assistir, muito legal, muito aprendizado. E tá Beijo. girando o reloginho, vai cair. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal.